tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com o André Marini. Ele é diretor da Demicon e vai contar para a gente como é possível utilizar a carta de consórcio imobiliário na aquisição de um imóvel via leilão. Não é isso, André? Obrigada aí por você ter aceito o nosso convite. Cris, muito bom estar aqui conversando sobre essa novidade de mercado que, de fato, está revolucionando o mercado de leilões. A gente vai falar um pouquinho hoje de leilão judicial, leilão extrajudicial. Esse produto da Demicon atende. Qual será a modalidade que mais atende? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Pois E é, fala. De como cortesia, funciona? são tantas as perguntas, as dúvidas que a gente quer sobre esse produto que é muito interessante que vocês estão fazendo realmente para o mercado, é uma revolução. É uma revolução. A grande dificuldade que existe no mercado é uma administradora conseguir pagar uma carta de crédito num prazo de 24 horas. Via de regra, o leilão judicial, ele funciona exatamente assim. Você tem que arrematar hoje para pagar amanhã. Ah, mas não Facilita. existe um parcelamento disso lá no CPC? Existe sim, onde você dá 25% de entrada e parcela em mais 30 vezes. A questão é que quando você dá um lance no leilão judicial e esse lance ele é parcelado, você perde a preferência na maioria dos editais. Então, olha só que detalhe importante, Cris, para o consumidor saber. Sim, claro. Conta pra Primeiro gente. pensamento, né? Será É, que eu entro no leilão judicial ou extrajudicial? Vamos falar de é, leilão de imóvel. isso. Conta, fala essa diferença, assim. É sempre bom a gente estar, né, lembrando para quem e relembrando para quem está nos acompanhando aqui. Perfeito. Então, o que é um leilão extrajudicial? É aquele leilão que normalmente os bancos tomam o imóvel de quem não conseguiu pagar, e aí o banco abre ali a possibilidade de leiloar esse imóvel no mercado, porque a lei de alienação fiduciária ela prevê isso, né? Que existe, a partir do momento que haja uma inadimplência, o banco ele pode retomar essa propriedade e fazer o leilão dessa propriedade. Então, no leilão extrajudicial, o que vai acontecer? Existem algumas instituições financeiras que, quando promovem esse leilão, elas já dão a condição do cliente fazer o financiamento em cima desse imóvel. Ela refinancia. Sim. O que acontece na prática? Muita gente se habilita tendo esse financiamento, a essa concorrência, esse leilão fica mais disputado em alguns casos. E tem casos, inclusive, Cris, que nessa modalidade de leilão extrajudicial, às vezes o valor do imóvel, o valor da arrematação, chega a ser até maior do que o valor do imóvel. Por que acontece isso? Pela condição de pagamento. O cliente dá uma entrada, às vezes, de 5% lá e faz o resto totalmente financiado. Então, o pessoal usa muito isso, inclusive, para primeira moradia. Essa modalidade de leilão extrajudicial. Já no judicial, a história muda, não tem agente financeiro. Então, É no, mais direto, né? Uma coisa mais rápida, assim, vamos dizer assim. Não sei se a palavra é direto, mas como você está explicando, é mais imediata, é isso, o pagamento? no leilão judicial, é claro que tudo isso que eu estou dizendo segue o edital, então é muito importante você que pensa em arrematar, ler com atenção o edital. Eu Aquelas até acho que palavrinhas, né? Aquela, tudo certinho. exato. Ver se tem alguma dívida que remanesce no imóvel ou não, verificar se o imóvel está ocupado ou não, tudo isso consta no edital. Mas no leilão judicial, via de regra, o pagamento tem que ser feito em 24 horas. Tá. Então, ou você já deixou esse valor reservado, baixado na sua aplicação, tem aplicação que é D mais 3, por exemplo, você já deixou isso reservado antes lá para poder ofertar o leilão e se ganhar, você paga esse lance com o teu recurso, ou você usa o processo de leilão mais consórcio da Demicon, que até agora é único. A Demicon está sendo pioneira em mais isso, é pioneira em muitas coisas, mas em mais nisso. Então, qual é a vantagem que esse consorciado da Demicon tem? Em vez de ele ter que tirar o dinheiro total da aplicação, ele já adquiriu um consórcio antes, ele foi contemplado, comprou uma carta contemplada, e aí ele já deixou um outro bem em garantia. Esse valor da carta de crédito dele fica aplicado com rendimento diário, e a partir do momento que ele dá o lance e vence o lance, ele informa a Demicon
e a Demicon faz o pagamento em menos de 24 horas. Então, olha só como fica interessante. Ele não tem que tirar todo o valor dele da aplicação e deixar de receber juros para Sim. pagar o leilão que ele arrematou e tem que pagar à vista. Ele usa parte do dinheiro que não é dele, que é do consórcio, que é do grupo do consórcio, para poder fazer o arremate dele. Então, ele paga muito menos e ainda pode pagar parcelado. Aí tem várias contas aí que acabam fechando, né? E se ele comprar esse imóvel e deixar o aluguel pagando a parcela, dá certo? Dá certo, até porque no leilão ele consegue muitas vezes comprar o imóvel com 40, 50% de desconto. Eu fiz uma conta hoje, inclusive, aqui, para o Conta pra investidor, gente. vou contar para vocês. Para o investidor que eu estava atendendo, e ele tem muita pressa em fazer o investimento. Quando ele tem pressa, ele não está disposto a dar um lance muito alto, existe a possibilidade dele comprar uma carta já contemplada e se Tá, habilitar no crédito agora. Então, nesse caso específico, ele está comprando uma carta de 200 mil, pagando lá perto de 100 mil de entrada. tá. Só que, quando ele compra essa carta de 200 mil reais, ele vai poder arrematar o imóvel de 400 no mercado. É esse o desconto, chega a 50%. Entendi. Agora vamos lá. Nessa conta, são várias as dúvidas, né, minhas e quem está nos acompanhando, porque assim, como é uma aquisição, vamos dizer, um modelo novo de se usar, poder usar o consórcio, então faz toda a diferença, até porque a gente sabe que o consórcio imobiliário ele vem crescendo, até depois eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso, sobre o consórcio imobiliário específico, né? Como é que está nesse cenário agora em 2024. E a gente já sabe que no consórcio é uma aquisição que a gente acaba pagando menos em termos de juros, né? A gente tem um poder de negociar maior, porque para quem está vendendo o imóvel, na hora da gente comprar, é como se fosse uma compra à vista, então é possível negociar melhor, não é isso? E agora ficou melhor ainda com essa possibilidade do leilão, que já tem um imóvel, né? Justamente com um valor que pode chegar até 50% de desconto, né? Dependendo. É claro que tem alguns imóveis, a gente sabe que ele também está ocupado, que às vezes quem está ocupando não é nem vamos chamar assim, a pessoa que estava com a dívida, né, o detentor do financiamento. Então, vale uma orientação até de uma conversa, né, de poder tirar, a gente paga a mudança, aí são aquelas conversas. Mas em determinado caso também pode acontecer que a pessoa que está, e aí, como você colocou, pode ser um investidor, ele pode até fazer um contrato de locação com a pessoa que está lá, que não é, de repente, o devedor, e ainda vai ter esse dinheiro do aluguel em toda essa transação. É uma hipótese também, não é isso? A gente não está fugindo também disso, É, é uma opção. Pode não ser assim, em 70% dos casos, mas a gente pode ter uma situação dessa, não pode? pode, mas essa conta, ela melhora quando você faz uma análise da forma que eu vou complementar aqui Tá. para você agora, desse Desculpa caso ter, que eu desculpa ter imagino. interrompido, mas é que é um assunto tão assim apaixonante para quem acompanha o setor e para quem está querendo fazer um negócio, até para comprar o primeiro imóvel, que a gente sabe que no passado quem adquiria mais leilão, consumia mais leilão era o investidor, mas nos tempos para cá a pessoa está comprando o primeiro imóvel. Já entrevistei uma pessoa que comprou o primeiro imóvel e comprou uma sala comercial para poder trabalhar, porque ela é uma dentista. Então, olha só que coisa bacana, né? O consórcio ajudando, quer dizer, no leilão, e agora o consórcio vai ajudar essa pessoa ainda mais ainda podendo fazer novos negócios. Então, é bem interessante. Perfeito. O consórcio, na realidade, é uma forma de democratizar o crédito. Isso. Hoje, quando você fala simplesmente em consórcio, esquecendo inicialmente o leilão, é claro que ele te dá a possibilidade de comprar o imóvel à vista. Como o nível de financiamento está baixo, o financiamento é escasso e os juros continuam altos ainda, mesmo com a redução da Selic, os juros continuam muito altos, o mercado está sedento por capital, por dinheiro. Então, a hora que você chega para ofertar a compra do imóvel e você pede ali um desconto de 10% à vista, é muito comum que você consiga levar. E já é um bom negócio. Então, o consórcio te dá essa possibilidade de ter muita negociação na hora da aquisição, porque é o pagamento à vista. Quando você traz isso para o leilão, tem algumas contas que são bem interessantes da gente fazer análise. Nesse que eu acabei de falar. Comprei uma carta contemplada de 200 mil, dando 100 mil de entrada.
a parcela é aproximadamente R$ 1.000, que eu vou continuar pagando depois. Vou Tá. vender essa entrada, eu tenho mais R$ 1.000 para pagar. Só que com 200 mil no leilão, eu compro um imóvel que vale 400, que eu compro com 50%. Esse imóvel que eu comprei por 400, ele é locado por 0,5%. Esse imóvel que eu comprei, que vale 400 mil, ele é alocado pelo percentual de 0,5% da operação. Então, eu tenho aí 2 mil de recebimento de aluguel e 1.000 de parcela do consórcio. Então, quem continua pagando imóvel para mim? É o locatário. Eu ainda ganho mais R$ 1.000 por mês. Quanto eu investi na operação? Eu investi só R$ 100.000. Então, pensando friamente, se esse imóvel ficar locado a todo tempo, eu vou ter investido nesse imóvel 100 mil só, que foi o valor que eu paguei na carta de crédito, e eu comprei um imóvel de 400. E quem está pagando é o inquilino. E ainda tem uma sobra de capital mensal, porque o valor do aluguel é mais alto que a parcela. Só por essa conta você vê que o negócio é fantástico. Se não tivesse o consórcio por ser um leilão judicial, você teria que, em vez de investir só 100 mil, investir 200 para Sim. compra. Ia ser uma bela conta? Também ia ser, claro, porque o leilão é um bom negócio por si só. Mas o consórcio facilitou. E aí, se você tem 200 mil para fazer arremates, em vez de você fazer uma operação só dessa, você poderia fazer duas. Comprar duas cartas contempladas, cada uma investindo 100 mil, tendo as cartas de 200 e com cada uma comprar o imóvel de 400. Então, olha como vale muito a pena. O consórcio ele acaba exponenciando o capital do cliente que está pensando em investir em leilões. E aí é claro que o retorno dele passa a ter um percentual muito mais alto de lucro. O ROI da operação aumenta muito. Ele investiu 100 mil, comprou um imóvel de 400. No outro caso, sem o consórcio, ele investiu 200, comprou um imóvel que vale 400. Então, investiu a metade do valor e teve o mesmo benefício. É isso que o consórcio tem feito no mundo dos leilões. Tá, e aí vamos lá, outras perguntas. Por exemplo, essa carta que você disse que já está contemplada, que é essa possibilidade de se adquirir essa carta que está contemplada, a pessoa pode usar o FGTS para formar esses 100 mil para dar o lance, para comprar. Não é dar o lance, né? Ele já compra direto essa carta que está contemplada, é isso? No leilão judicial, você não tem como usar FGTS nunca na operação, porque você tem que pagar em 24 horas, e aí não dá tempo de você fazer os trâmites de retirada do seu FGTS. Então, isso acaba não encaixando. O que mais vai acontecer mesmo nessa possibilidade de leilão mais consórcio, eu vejo que ou para o investidor que quer aumentar seu capital de arrematação, ou para aquele investidor que ainda não teve acesso, que está começando, que é onde entra a questão da democratização. Vou te dar um exemplo que isso acontece. Mas Eu rapidinho, é tenho... que eu acho que só um minutinho, que eu acho que eu não soube colocar a pergunta. Eu quero dizer assim, para ele adquirir essa carta, que você falou que ele pode adquirir uma carta já de consórcio já contemplada. Ele não poderia usar o FGTS para adquirir Não. essa carta. Tá, não, era isso que eu queria, sabe, que eu tinha quase certeza que não podia, mas é melhor com o especialista a gente tirar a dúvida. Tá, então É, tá, pode continuar. falando de democratização de crédito para quem está arrematando imóvel no leilão judicial, tem uma questão que eu acho muito importante. Quando eu comecei a participar desse mundo dos leilões, eu verifiquei que muitas pessoas tinham o ânimo de entrar nesse mercado, mas não estavam conseguindo pela barreira que existe. Eu não tenho dinheiro para arrematar, eu prefiro o leilão judicial por uma série de vantagens que tem, existe uma série de vantagens, a principal é o preço, do meu ponto de vista, e a barreira que é muito maior, então poucas pessoas participam, você tem menos concorrência no leilão judicial, via de regra. Tá, Mas o que a Demicon criou para isso? Imagine que hoje você tem a possibilidade de investir R$ 1.000 por mês. Essa é a tua condição. E tá. você não tem imóvel nenhum para deixar em garantia, mas você quer fazer a primeira compra com muita qualidade, quer fazer uma compra de um leilão judicial e pagar aí 50% do valor. Esse é o teu plano. Então você faz esse consórcio pagando R$ 1.000 por mês. Quando você contempla essa carta, você pode fazer parceria com qualquer pessoa aí da tua família que deixa o imóvel dela em garantia. Vocês podem virar sócios e dividir o lucro da operação do leilão. Deixa essa carta alienada lá no imóvel dela
Essa carta de R$ 1.000 é de mais ou menos 250 mil total do crédito. Tá. Vai para os leilões, arremata o imóvel que vale 500 por 250. Depois você pode vender esse imóvel e dividir o lucro. E quitar a dívida lá do consórcio que estava no imóvel do teu sócio, do teu amigo. Inclusive, isso virou uma forma de alguns pais ajudar o filho a comprar o primeiro imóvel através de leilão. O filho quer pagar muito barato, um filho não tem imóvel, então o pai deixa lá, deixa o meu imóvel alienado, enquanto você arremata o seu, depois transfere a dívida do meu imóvel para o seu, o meu está liberado e eu acabei de ajudar o meu filho a comprar o imóvel com 50% de desconto através do leilão. Então, isso democratiza demais, porque ele faz com que aquela pessoa que não tinha a menor condição de trabalhar em cima de um leilão judicial tenha condição usando o consórcio Ademicon. E aí o prazo de pagamento do leilão nessas, assim, na modalidade a média, né, de carta de crédito de consórcio imobiliário, gira em torno de 10 anos, 15, como é que é? Normalmente até 220 meses. Então, tem um prazo longo, é uma dívida que tem uma cauda longa e por isso a parcela é muito baixa. Então, Tá. normalmente a parcela fica muito parecido com o valor de um aluguel. Tá, e aí são quanto tempo, mesmo que dê uma picotadinha, 220 meses. 120, tá. Que segue também parecido com hoje o financiamento tradicional aí imobiliário usando agente financeiro chega a 300 a 35 anos. 420 meses. Isso. Bom, eu vou chamar um pequeno intervalo e aí queria voltar com uma outra, assim, são muitas as dúvidas. Por exemplo, tem muita gente que também está nos acompanhando e tem aquelas cartas que já foram até contempladas, né? Ano passado, se não me engano, eu conversei com o presidente da ABAC, né, a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio, ele disse que tinha um volume muito grande de cartas contempladas e que as pessoas não utilizavam. Então, também é uma ferramenta muito bacana. Vocês estão trazendo isso para quem está contemplado também já fazer esse investimento em leilão judicial, né? Porque já está tudo mais organizado, não é isso? Já está tudo ali, já foi até sorteado. É aquela coisa da oportunidade, não é isso? É isso sim, Cris. Existe a possibilidade de usar essas cartas. Se for carta da Demicon, existe o processo Não, sim, é eletrônico. de vocês. Eu digo assim, né, que a BAC é a entidade, né? Então ali devem ter, enfim, inclui esse montante de vocês também ou não? Não, inclui todas as, Inclui. as administradoras, mas o produto leilão mais consórcio, quem tem é a Demicon. Sim, tem É, a sua carta, exatamente. a carta da Demicol, não é isso? Essa pode ser usada sim para fazer esses arremates. E aí a gente se pergunta, né? Por que tem tanta gente com carta contemplada que não está utilizando a carta nesse momento? Qual é o motivo disso? Todos os clientes dizem a mesma coisa. Eu estou buscando uma boa oportunidade de compra. Isso mesmo. Não estou achando. Agora que veio a questão do leilão, que ele pode arrematar o imóvel por 50% do valor, em muitos casos, é claro que é uma oportunidade de compra que ele não teria no mercado convencional. Muito difícil, até teria, mas teria que garimpar muito. Isso, mais uma vez, acaba fazendo com que a carta de crédito da Demicon tenha um valor extraordinário no mercado, porque existe a possibilidade de arrematar, então, imóvel em leilão judicial com a carta da Demicon. Leilão judicial e extrajudicial, mas no meu ponto de vista, como o leilão judicial tem muito mais barreira, acaba tendo mais vantagem o cliente que usa para esse fim. Fazendo no judicial. Agora, no próximo bloco, eu queria também tirar dúvida com você, assim, falando, né, é tudo muito fácil, mas a gente sabe que a parte imobiliária, né, assim, de registro, aquilo tudo tem todo um trâmite. Você podia compartilhar com a gente também, assim, esse processo? Vocês, a Demicon tem toda essa assessoria para ajudar em termos de valores também. Ah, tem que reservar tantos por cento do imóvel, ou a quantia vai ser essa para fazer, de repente, usar um imóvel para alienar, colocar como garantia, como você colocou, para fazer essa transação e poder comprar, adquirir esse imóvel via leilão? Podemos falar sobre isso também? Podemos, vai ser um prazer. Tá, então já voltamos já. Olá, e voltamos com o André, diretor da Demicon, que vai contar para a gente como a gente encerrou o primeiro bloco, dá uma noção assim, de despesa, mas como funciona, né? Porque tem os ITBIs, que são os impostos, cada cidade cobra o seu. Como fica para quem está comprando, utilizando, né, o leilão para comprar um imóvel?
Desculpa, quem vai usar carta de crédito de consórcio para comprar um leilão judicial ou até mesmo extrajudicial, esse trâmite, né? Só uma noção assim, André. Vamos lá, Cris. Uma das coisas mais importantes, as pessoas perguntam, né? E os honorários do leiloeiro podem ser descontados da carta de crédito? Porque o leiloeiro ele cobra 5% na operação. Não, eles não podem. Você tem que ter 5% ali de reserva para poder pagar o leiloeiro. Isso é apartado da carta de crédito. Quais Tá. as custas para você alienar o imóvel? Porque a nossa operação, qual é? Vou deixar o imóvel em garantia. A gente comentou deixar o imóvel em garantia do teu sócio na operação ou um teu que você já tem. Então, primeiro você vai fazer uma avaliação, que é uma análise de garantia do teu imóvel. Ela flutua esse custo, dependendo da cidade, dependendo se é um imóvel urbano ou rural, que também você pode fazer o processo em cima do imóvel rural, mas, via de regra, é perto aí de R$ 2.000. Você paga essa análise de garantia, um avaliador vai lá, ele é de uma empresa terceirizada, não é da Demicon, é uma empresa terceirizada, faz a avaliação desse bem, volta esse laudo, esse é o primeiro passo. Com esse laudo em mãos, se consegue saber qual é o valor que você consegue colocar de dívida nesse imóvel. A partir do momento, então, que você tem esse dado, você vai pegar a tua carta de crédito, sacar em cima desse imóvel, aí você vai ter as custas do contrato com força de escritura. Perto de R$ 1.800 aproximadamente é isso, via de regra. A partir desse momento que você tem o contrato, você vai ter que levar a registro. Quando você Sim. leva a registro, você vai pagar os emolumentos. Aí você vai pagar em alguns estados o FRJ, que é 0,3%. Dependendo se for uma compra e venda, por exemplo, nessa operação, você teria que pagar o ITBI. Se houver transmissão, paga-se o ITBI, que ele depende do estado que você está. Por exemplo, no sul do país é 2%. Aí no Rio, acredito que seja perto de 4%. Mas existe essa diferença, você pode consultar. Depois você paga os emolumentos do registro. Então, você tem aí custas processuais perto de 5% também do valor desse negócio jurídico que você está realizando. Via de regra, é isso. Se você já está com o imóvel no teu nome, é claro que o ITBI você não precisa pagar novamente, você vai pagar as demais custas. Mas é importante ter esses dados, porque lá no retorno do teu investimento você tem que mensurar esse custo, faz parte do negócio. Até Bom, para quem está nos acompanhando, né? É bom a gente voltar falar, né, desse assunto como a gente trouxe no primeiro bloco e agora encerrando para a gente entrar para os outros, ter essa noção, né? Para ser bem pé no chão, né? Porque realmente é um bom negócio, mas fazendo a coisa com o pé no chão, tudo certinho. perfeito, tem que prestar bastante atenção nos detalhes, né? Mas é claro que a vantagem que você tem, porque você compra o imóvel com 40%, 50% de desconto, é muito maior do que esses emolumentos que você vai ter para fazer o processo. Agora conta pra gente, André, a gente estava falando um pouquinho no bastidor, que você estava falando do movimento que já estava acontecendo em relação ao consórcio, aquisição, no arremate. Como que é isso assim que estava acontecendo e que pode ser feito de uma outra forma que você está explicando, que existe uma circular, né, do Banco Central, que é o órgão que regula os consórcios, não é isso? É isso ou não? É isso. É isso sim. O que estava acontecendo no mercado? O arrematante de imóvel em leilão, o que ele quer? Ele quer o dinheiro na mão o mais rápido possível para poder fazer um novo arremate. Então, imagine que hoje ele tira da aplicação dele um valor de R$ 500.000 para entrar num lance, entrar numa disputa, ele ganha esse lance, ele tem que pagar esses 500.000 em 24 horas e ele traz esse imóvel para o patrimônio dele e o que, que ele quer? Vender esse imóvel o mais rápido possível ou transformar esse imóvel em dinheiro, o que ele quer de forma mais rápida. Só que às vezes a venda não acontece no tempo que ele deseja. Então, olha só a operação que estava sendo feita no mercado antes da Demicon lançar o leilão mais consórcio. Como era feito? As pessoas arrematavam o imóvel na pessoa física, tiravam dinheiro da aplicação, iam lá e pagavam o valor do lance. Arrematavam o imóvel. Aí elas faziam um consórcio na pessoa jurídica, davam lance nesse consórcio, compravam uma carta já contemplada. E a partir do momento que eles tinham essa situação consolidada, faziam a pessoa jurídica comprar o imóvel da física. Olha só, pagavam dois ITBIs, um na hora da arrematação, outro na hora da pessoa jurídica comprar da física. Então, Sim. gerou dois ITBIs.
Imagine no Rio quanto custaria essa operação, né? Porque aí Oh, o olha ITBI é aí. mais caro. É, 2 ITBIs. E é claro que também tinha que pagar o lucro imobiliário. Por que o lucro imobiliário? Porque ele arrematava lá o imóvel por 500, mas a carta que ele tinha de crédito era de 600, 700. Ele queria sacar mais dinheiro, ele já declarava que estava vendendo por 600. Automaticamente teve lucro, teria que, enfim, devolver, pagar o imposto aí, né? Sim, Não precisava ser agora, ele podia só pagar na hora da venda. E aí, o que acontece? Eu percebi que muita gente não conhecia o que está disposto lá na circular 3432 do Banco Central, lá no artigo 12, parágrafo 1º, diz que há a possibilidade do reembolso. Em vez de fazer essa ginástica toda que o pessoal estava fazendo no mercado e ainda continua fazendo por falta de informação, ele podia arrematar na pessoa física, como ele fez de fato, em vez de ter que comprar o imóvel da jurídica para a física, ele simplesmente entrava em contato com o consórcio e falava: olha, eu quero o reembolso desse valor que eu paguei no leilão na minha conta. E acabou. Não tinha que ter lucro imobiliário, nem 2 ITBIs, nada disso. A única coisa que teria é que a carta deveria ter sido contemplada antes da arrematação, o que era muito comum. Ele já tem sim, essa carta no estoque dele quando ele quer fazer a operação. Então, foi mais um ponto que a gente acabou elucidando para o mercado, dizendo não há necessidade de pagar 2 ITBIs e ainda tem muita gente fazendo desse jeito que eu falei, perdendo dinheiro, totalmente sim. desnecessário. Mas hoje o Pois pessoal já é, está conhecendo melhor. exatamente. Por isso que a gente trouxe esse assunto aqui, que é um assunto que, assim, é muito importante para quem quer comprar, como a gente disse no primeiro bloco, o primeiro imóvel, quem está querendo dar um upgrade, quem quer comprar para investir. E aí eu queria, antes de entrar, como é que está esse cenário este ano do consórcio imobiliário? Eu queria perguntar para você o seguinte: como é que fica essa relação? Porque, assim, às vezes, quem está nos acompanhando pode gerar aquela dúvida assim: ah, mas a operação é segura? O consórcio é seguro? E eu queria que você contasse para a gente, porque o consórcio é tão seguro quanto o financiamento, porque vocês tomam todos os cuidados, porque o imóvel acaba sendo a garantia de todo aquele grupo, não é isso? Quando você compra um consórcio, Cris, você está comprando junto uma assessoria jurídica. Por que que você está comprando junto uma assessoria jurídica? É garantia do consórcio é o imóvel que você está comprando. Então, no processo do consórcio, a administradora vai solicitar a matrícula do imóvel atualizada com certidão de ônus, do imóvel que você está comprando, para verificar se existe algum risco de evicção nesse imóvel. Evicção, para quem não sabe, é a perda do imóvel por ato judicial ou administrativo. É verificado também certidões de quem está te vendendo esse imóvel, para ver se existe risco de sofrer evicção. Então, você tem toda a assessoria e se o consórcio entender, a administradora verificar que tem risco, ela mesmo não aceita aquele imóvel como garantia, e ela vai te dizer, olha, compra outro imóvel, porque esse aqui você pode ter problemas e é a nossa garantia. Então, não dá para comprar este imóvel porque oferece risco. E muita gente desconhece isso. O financiamento também tem essa característica, porque a garantia do banco também é o imóvel, e o pessoal do banco vai fazer toda a verificação jurídica desse imóvel para ver se a compra é segura. Além disso, existe também uma avaliação que é feita do imóvel que você está adquirindo, o imóvel que vai ficar em garantia, que você já consegue ver se você está pagando um preço muito alto nesse imóvel. Às vezes É, você, tem isso também, né? muitas Vocês vezes, cercam isso, até isso vocês têm esse cuidado, né? Esse olhar. até isso tem esse cuidado, a gente faz uma avaliação, demonstra para o cliente, olha, está aqui a avaliação do imóvel. Normalmente, hoje todo mundo está muito antenado no mercado, então você não vê valores discrepantes, nada muito mais alto, fica muito perto da avaliação, mas é bom que é o parâmetro a mais. Então, com certeza, tua compra é super segura, você não vai ter risco de ter um dissabor lá para frente, porque o consórcio vai verificar todas as situações que te colocam em risco, sem sombra de dúvida. Agora, André, uma outra questão. Por exemplo, e quem é aquela pessoa que está vendendo o imóvel? Porque também é uma quebra de paradigmas. Às vezes as pessoas ainda ficam com aquela coisa assim: ah, não, consórcio demora muito. E não é assim. Eu falo porque eu uso a carta de consórcio, eu acho que é um excelente negócio, sou até suspeita a falar, enfim, de imóveis, carro, por aí vai. E aí era bom as pessoas que estão vendendo também, porque a pessoa que está recebendo a carta de consórcio,
é garantido também, e entra o dinheiro até mais rápido, né? Ele entra, não é isso? O processo é mais ágil, vamos dizer assim. É muito mais rápido. Eu vou explicar o porquê. Via de regra, os financiamentos, eles só pagam o imóvel depois que você tem a averbação da alienação fiduciária na matrícula. Ou seja, a dívida está lá na matrícula constando, aí o banco vai lá e paga os valores, libera os valores na conta do vendedor do imóvel. Isso via de regra. Ah, No consórcio, na Demicon, isso é bem diferente. Olha só como funciona o processo. Fiz a análise de garantia do imóvel, fiz o contrato com força de escritura, que isso é rápido para fazer, é um contrato que você faz em poucos dias, e você pegou a assinatura, que pode ser toda digital hoje, os processos, não precisa ser física, levou até o registro, você vai protocolar no registro. Protocolou no registro, o vendedor do imóvel já recebe 80% do valor. Se fosse um financiamento, ele ia receber só no final do registro, só sim, depois que verdade. está averbado na matrícula. No consórcio Ademicon, não. Ele vai receber 80%, grande parte do valor da venda, já no protocolo do registro. Então, olha quanto tempo ele economizou aí. Aí, enfim, vai para o registro, pode prenotar ou pode registrar. Vamos supor que registre super rápido, ele já recebeu 80%, ele pega os outros 20% depois que registra. Se fosse um banco, isso poderia demorar muito tempo. Vamos supor que o registro prenote, tem alguma exigência. Vai ter que cumprir essa exigência, mandar para o registro de novo, só depois que ele averbar na matrícula a alienação fiduciária que o banco te liberaria o crédito. Então, com certeza, quem vende através de consórcio, o da Demicon, por exemplo, receberia muito antes o crédito, porque está pegando 80% antecipado. Antecipado. Tá. E uma outra coisa que eu queria, uma curiosidade. É possível juntar várias cartas? Por exemplo, em vez de ter uma de, sei lá, 500 mil, a pessoa ter várias cartas de 100, ela e o marido, ou ela e um amigo, enfim, porque há essa flexibilidade de se compor renda, né? Isso de poder juntar as cartas. Mas é possível ter Ah, várias? Ou tem limite? Não, só podem ter duas, sei lá. não, não tem limite. Você pode usar quantas cartas de crédito você quiser para alienar um imóvel só e também pode fazer o contrário. Um exemplo, tem cartas de 1.200.000, por exemplo, que às vezes o cliente opta por comprar dois apartamentos de Ah, 600 mil, os dois vão ficar alienados, um ele quer ter renda, outro ele quer morar. Então ele já usa isso para fazer o que nós chamamos aqui de aposentadoria imobiliária, que é baseada na renda passiva futura. Então ele já faz essa operação dividindo essa carta em dois bens, comprando dois imóveis. Isso no leilão também serve. Por exemplo, você deixa lá um imóvel seu em garantia, que vale, um exemplo, 2 milhões, tá, um valor X, e você vai ter esse crédito sacado nesse imóvel. Então, o valor inteiro fica aplicado até você arrematar o imóvel no leilão. Você vai para o leilão, arremata um imóvel de 300, outro de 400, outro de 500, enfim, você pode arrematar vários imóveis também usando o consórcio. O consórcio é muito flexível, sabe, Cris? As pessoas não sabem disso, mas é muito flexível. não, eu tô assim, essa parte eu não sabia do oposto. Eu só pensei em juntar muito. Por isso que é bom, a gente vai sempre aprendendo, tá vendo? De poder ter um valor maior, né? E aí poder comprar, investir em dois imóveis, né? No caso, isso é bem bacana. E como é que está esse setor para esse ano? Assim, a expectativa, a Selic está caindo, mas ainda está um pouquinho alta, né? E como é que fica o consórcio? Tem algum impacto? O consórcio é um produto mais resiliente que eu conheço no mercado financeiro. Vou explicar o porquê. Primeiro, existe uma coisa no consórcio que a gente não conversou aqui ainda, eu vou explicar rapidinho, que é a comercialização de cartas contempladas. Tem cliente que faz para investimento, e isso dá um bom dinheiro. Pra você ter uma ideia, quando você faz um consórcio hoje de 100 mil, a tua parcela é perto de R$ 340. Se você pagou 10 parcelas desse consórcio e contemplou, você vai vender essa carta perto aí de 25 a 30 mil reais. E vende na hora. Imagine um ativo que você tem um risco muito pequeno, para não dizer que não tem risco, aonde você pagou lá R$ 3.400 e vendeu por 30 mil. É muito difícil acertar a mão assim, mas no consórcio você está exposto a esse risco, o risco bom, de ter Sim. um alto ganho, de acertar a mão ali, né? Com, com um risco de perda nulo praticamente. Não existe, você não tem como perder. Se não contemplar, você não está perdendo nada.
E aí, olha só como o mercado funciona. A Selic, historicamente, ela é muito alta no país. O mercado é cíclico e o juro no Brasil fica ali perto de 1% ao mês, depois ele baixa um pouco. Quando baixa, o pessoal tira o dinheiro da renda fixa e precisa se expor um pouco mais. Tem muita gente que faz aplicação no consórcio, onde ele não fica exposto, ou seja, não tem risco praticamente, mas continua sujeito a ter um ganho muito alto, muito maior do que a renda fixa. Eu gosto de dizer que o consórcio é um ativo onde você tem o risco da renda fixa com a possibilidade de ganho da renda variável. Então, se a Selic baixa, o pessoal compra os consórcios para vender. Se a Selic está alta, o pessoal usa o consórcio como alavanca de capital para comprar qualquer tipo de bem. Ou seja, é bom de qualquer jeito. Eu trabalho com consórcio já há muitos anos, há mais de 30 anos, para você ter uma ideia, e eu nunca tive fase ruim no consórcio. Bem pelo contrário, eu vejo que o consórcio cresce cada vez mais. A prova é a Admicom, só para você ter uma ideia, do ano passado para um ano anterior ali, nós crescemos 54%. Não é para qualquer empresa isso, já é um gigante de mercado e tem crescido muito. E hoje, para você ter uma ideia, a gente vende quase 2 bilhões de cotas de crédito, aliás, por mês. Olha, Então, são muito altos os valores, né? nossa, bastante. E uma outra coisa que eu queria te perguntar, por exemplo, quem quiser comprar, a gente está chegando no finalzinho. Por exemplo, a pessoa compra, investe num consórcio imobiliário, né, que é o nosso foco aqui hoje, e aí ela fez o período lá, sei lá, optou por 10, 15 anos, não usou, entrou num grupo que com um período menor. Ela foi contemplada, mas ela não quis, deixou lá não quis também negociar, deixou lá a carta, vamos dizer assim, aplicada, que é o nome. Fechou o grupo, ela recebe o dinheiro normal, não há necessidade dela ter que comprar um imóvel. É essa a minha última pergunta. Não, não há necessidade dela comprar imóvel. Agora, o que ninguém sabe é o quanto essa pessoa ganhou de dinheiro nessa operação. Vou fazer um resumo para você aqui. Pois é. Imagine só, se você faz um consórcio hoje de R$ 1 milhão, a tua parcela é R$ 3.400. Você contempla lá, novamente, no 10º mês, então você investiu 34 mil. Mas o valor que está aplicado por força da Lei 11.795, a lei do consórcio, é teu crédito total. Vamos supor, esse dinheiro é aplicado num pacote de investimento que rende aí aproximadamente 95% do CDI. Ele tem uma variação, mas é muito pequena. Vamos só fazer uma conta de padeiro aqui, uma conta muito redonda. Vamos fazer de conta que você está ganhando 1% em cima do 1 milhão. Você está tendo uma rentabilidade de 10 mil por mês que esse crédito está aplicado, certo? Certo? Quanto que você investiu mesmo nesse exemplo? De 10 meses? 34 mil. Você 34, investiu. 34 mil. Olha que loucura, Cris. Você investiu 34 mil e está tendo a rentabilidade de 10 mil por mês. Porque para efeito de aplicação, até você usar o crédito, não, o valor que te dá a aplicação não é em cima dos 34 que você pagou, É é em do cima do teu crédito total. montante, né? Que você adquire, do montante que você está solicitando a carta, não é isso? Perfeito. Então você está remunerando em cima de um capital que não é seu, é do grupo de consórcio. E você está ganhando ali 10 mil em cima de 34 que foi o que você investiu. Ou seja, parece uma conta de maluco isso, mas é exatamente o que acontece quando você contempla um crédito e não usa. Esse valor total do crédito ele fica aplicado de forma composta, obviamente, juro sobre juro, até a tua utilização. Mas se você nunca utilizar, se você deixar para pegar esse dinheiro lá no final, esses 34 mil vai virar quanto? Aí tem que fazer um cálculo, né, para ver o Pois valor é. futuro lá no HP, mas vai virar muito dinheiro, porque imagine você investir 34 mil e ter a rentabilidade de 10 mil ao mês, porque a aplicação, volto a dizer, não é em cima do que você pagou, e sim em cima do teu crédito bruto. Sim. André, infelizmente a gente chegou ao final do programa, mas eu espero que você possa voltar mais vezes, porque é um assunto assim, apaixonante e de negócio, como você disse, flexível, está aberto para todos nós, né? Para todas as faixas, né, de renda que queiram ao mesmo comprar a casa, realizar o sonho da casa própria, para morar, para investir.
E, é claro, ter o cuidado, olhar lá o Banco Central, porque o Banco Central traz as administradoras que estão, né, aptas a trabalhar, não é isso? E fazer uma pesquisa, né? Olha, duas coisas que tem que tomar muito cuidado antes de comprar. É ver realmente se a administradora que você está adquirindo essa cota, ela é de fato regularizada pelo Banco Central, se ela tem autorização do Banco Central para poder fazer a comercialização. E essa mesma segurança, já que o assunto é leilão, aqui também, verifique se o leiloeiro que você está entrando lá no site para fazer teus futuros lances, fazer a tua arrematação, também está registrado na junta, se esse site existe, se ele é quente realmente, porque tem muita gente aí que pode fazer a aquisição de forma equivocada se não prestar atenção nessas duas questões. Poxa, muito obrigada mais uma vez, viu? Espero que vocês tenham gostado e voltamos na próxima semana.